Elfi, que vergonha. Salve, rapaziada, ligado aqui no Alambrado ao Vineiro. Grande Marcelo Rosenberg ao vivo. No boteco é assim, no boteco o cara chega... Pode tirar foto. Pode tirar. Tira uma foto de nós quatro, faz a selfie. Mas não consigo, Tá lá, o meu celular não faz, ó. O Belo tem que vir um pouco mais pra cá. Vamos Que lá, loucura. Belo. Olá, ele colocou regressiva no telefone. Que loucura, rapaziada. É muito louco. É isso não, rapaziada. Você que tava ligado aí no meu timão, com o Vessone, com o Beck, a rapaziada inteira tava trocando uma ideia na redação do meu timão. Corinthians empatou com o Internacional de Porto Alegre, na verdade perdeu, porque estava ganhando por 2-1, levando 3 pontos e perdeu 2 pontos. E amanhã pega o Newell's Old Boys em Rosário Central, jogando por um empate para ir às quartas de final da Copa Sul-Americana. Você que segue a gente no Alambrado Alvinegro e está aqui no meu timão, pedir para que você siga a gente também no Alambrado Alvinegro. Tem o nosso link aqui embaixo para você clicar e nos seguir lá no Alambrado Alvinegro. Muitas entrevistas bacanas a gente já fez. Semana passada, rapaziada, do Inimigos da HP esteve aqui. Você vai de samba, Rosemba? Ah, gosto. Gosta, né? Eu tocava pandeiro quando era criança. Rosemba, boa noite. Obrigado por colar aqui no Alambrado. Tem cara de pandeirista, Não né? tem nenhuma, Não né? dá, não tem. Eu tocava pandeiro, meu. E aí abriu a Jacana, eu tô com o Cascão aqui, toca É no nóis. Corinthians, Cascão. Estamos O grande aqui. Marco Belo, o pai da informação do Coringão. Ninguém Que tem informação mais precisa do Corinthians do que ele. O cara é um monstro. Brilhante, Que brilhante. isso. Marco Belo, obrigado por colar aqui Grande na Alambrado. companheiro. Prazer. Vamos falar bastante de Coringão. Para mim também o Corinthians perdeu do Internacional. Tá invicto a 9 jogos? Não. Tava invicto a 8. Perdeu pro Internacional. Mas um jogo que realmente está menino. Marco Belo, @MarcoBeloJúnior, voando nas informações. A gente vai falar muito sobre o jogo do Corinthians de amanhã contra o Newell's Old Boys, que é um jogo, obviamente, importante que o Corinthians está na... Já que chegou até aí, tem que ganhar, né? O Não? que tem nessa garrafinha aí? Água. Ah, tá. Rosemba não bebe. Lembra? Olha aqui. Não, aliás, a gente estava falando aqui. Boa água, Rosemba. Ó, é importante dizer, até como serviço de utilidade pública, viu? A gente estava falando aqui em off, depois falamos aqui na chamadinha dentro do meu timão, e eu não sabia dessa história, viu, Belo? Que eu fiquei feliz disso aí. Que o Marco Belo contou que ele parou de beber há 8 anos atrás por influência de craque Neto, cara. Sim. Conta aí pra galera aí, que isso é legal, pô. Eu trabalhava com o Neto na Transamérica, apresentávamos programas juntos. Lembro. Muito bom, muito legal, Esquenta. muito bacana. Esquenta. Muito fácil trabalhar com o Neto dentro do estúdio, né? Meio louco, né? Um pouco. E só que, sem brincadeira, o Neto... E ele contava que ele tinha parado de beber, que a vida dele tinha melhorado, que ele tinha emagrecido, que ele estava muito gordo, na época lá de Campinas, tal, do Guarani, em que ele foi dirigente. E aí eu já estava com vontade, né, de parar de beber, porque estava exagerando, tal, estava me fazendo mal. E aí eu pensei, assim, eu nem falei pro Neto, eu pensei, pô, se ele consegue, eu consigo também, vou tentar. Se o Neto conseguiu, vou tentar também. Foi o único cara que eu conheci que tinha falado para mim que tinha conseguido. Eu já tinha ouvido falar, tal, mas na minha frente foi o Neto. E aí eu parei, faz 8 anos e meio que eu não Porque você tomo tava, um mas gole de falando álcool. sério, que você estava exagerando no modo hard, é isso? Tava no modo hardcore de viver em função do álcool. É porque você às vezes soa como. Não, às vezes soa como brincadeira, né? A gente fala assim, pô, Não. eu bebo muito, eu não bebo. Eu sei que você não perguntou em tom de brincadeira, eu sei que o papo é sério, Lógico. mas até às vezes tem alguém assistindo, cara. Sim, É real claro. isso. Que tá Claro. numa situação parecida e se espelha nisso aí que você tá dizendo. Na nossa profissão de jornalista, isso é muito comum, cara. Jornalista, vocês com certeza sabem disso, jornalista trabalha em horários alternados, em horários diferentes, come muita Pressão. porcaria, tem muita pressão e tal. Então o jornalista vai lá no final da noite e enche a lata, né? E aí, Pois é. se você não se ligar, você acaba passando por de um certo ponto, de um certo limite. Quando você tem até um certo limite, beleza, você consegue controlar. Quando você percebe que parou de controlar, aí você tem que tomar uma decisão radical. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida há 8 anos e meio atrás e indico para quem quiser também, dá para fazer. Não Boa. foi comprar a Lulu Polan lá, Amélie Poulain. Amélie Polan. Amélie Poulain. Sabe quem é a Amélie Polan? Não. Minha Quem? cachorrinha. Amélie Poulain Amélie e Alain Delon. Polan. Alain Delon, mano. Alain Delon é o cachorro. Pô, mas eu trabalho há 25 anos com o Neto nunca me deu esse conselho, seu Zé Ruela desgraçado. Eu também quero parar de beber.
E aí o Coringão tá ganhando do Internacional de Porto Alegre por 2-1. Desculpa, o Rosenberg ele tentou parar de beber, mas Tentou, ele parou de beber faz uns 12 Pô, ele minutos. parou de beber agora que ele derrubou a cerveja no chão. Não, foi lamentável, né? Eu vim aqui, Porra. ganhei uma cerveja Tá de louco. presente e deixei cair. Ele O pior é que tentou não tinha parar. pano pra limpar, gente. ele tentou Palomino, parar. me desculpa, viu, A Palomino? Heineken tá cara, viu, mano? Pois é, Vamos quase pôr na conta, 5,50, vamos pôr na não sei. conta. Desculpa, te Não, cortei. bom, eu desculpa. ia dizer pra gente entrar já na história do jogo do Corinthians. Você acha que de esse sábado, a papo gente de ia falar bebida muito. não tá muito legal? Não, foi um papo bacana, legal. Até porque a gente tá no boteco, né? É, A gente tá caramba. aqui no boteco, e no Vamos boteco tem falar. cerveja sem álcool também, mano. Lógico que tem. Tem cerveja sem álcool, tem cerveja com álcool, cada um. Meu pai administra foi o do único ser humano vivo, né? Ter que bater o carro depois de tomar cerveja sem álcool. Cara, porra, arregaçou meu carro. É mesmo. Porra, mano. Então, vamos entrando então no jogo do Coringão de sábado. O Corinthians vencia por 2-1, era um jogo que antes a gente conversava até aqui. O Marco Belo tem uma opinião um pouquinho diferente, né? Que para mim o empate era um bom resultado, que para mim dos 9 pontos que o Corinthians tem no primeiro turno, teria que conquistar 7. Então o primeiro ponto, que era o empate em Porto Alegre, para mim o jogo mais difícil na tabela, né? Não em campo, os caras estavam com reserva. O Corinthians já conquistou e tem Grêmio e Coritiba agora em casa. Mas como tava, né, Rosenblatt? 2-1 pro Coringão, os caras com 1 a menos, na Inhaca, com reserva. Luiz Mas Adriano eu no acho o ataque. seguinte, eu acho que o único time, assim, que tem um time titular que é muito superior aos outros é o Palmeiras. Eu acho que tirando o Titular, Palmeiras... né? É, titular. Eu acho que os outros times, e o Flamengo também, evidentemente, Mais ou menos também. mais ou menos. Mas eu acho que os outros times são todos meio parelhos. Se você tirar um e colocar outro... Tudo meia boca, é isso que você quer dizer? tudo razoável, assim, infelizmente, se a gente for analisar, colocar na régua, do meio para baixo, assim, em termos de qualidade. Porque você vê que o Inter tinha jogadores de qualidade. Mas você acha que o Corinthians está no mesmo nível do Vasco, por exemplo? Não está no mesmo nível do Vasco. Mas acho que o time titular do Inter e o time alternativo do Inter são 2 times parecidos. E se você for pensar em relação ao Corinthians, também não é muito diferente. Acho que não é muito parecido, não. O do Corinthians, né? Não, do Inter. Você É. vê o banco, os caras que estavam no banco Muito feio. são muito melhores do que os caras que estavam jogando. Não, sim, mas isso que eu tô te Estavam jogando só falando. molecada. E hoje, assim, Mas não tem pouparam mais... de propósito? Não, Sim. mas sim. Então. Pensando no jogo do River, Não, amanhã contra o então. River. Não, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Então foi vergonhoso E pro pro Corinthians vai sim, a mesma sim. coisa também, né? Não adianta. E assim, você tirou o Renato Augusto no primeiro tempo. A gente espera que realmente tenha sido apenas por precaução, para poupá-lo. É a expectativa que a gente tem. Ah, mas acho que foi, né? Não, exatamente. A gente espera. E você vê como o Corinthians cai de rendimento sem o Renato Augusto. É uma coisa... Ah, mas tá Gritante. provado. Os números mostram isso. Exatamente. A verdade... Mas é que tá. Mas por que ele tirou o Renato Augusto? Então, se o jogo do Inter, para mim, é muito mais importante Não, mas que o para Milan, você é mais. Para ele, não. Pro pra ele, o jogo do pro Milan é mais Lucha e para importante que o qualquer Inter. pro Lucha, para qualquer um da diretoria ali, o Belo sabe disso, o jogo mais importante para o Corinthians é o jogo contra o São Paulo. É o Até jogo pela questão financeira, hoje né? é o jogo do ano. Até pela questão financeira. Não, pela financeira e pela esportiva Não, também. lógico. Os caras querem um título, É a oportunidade clássico, de título. E se você perguntar por aquela pergunta que você fez na resenha aqui da semana passada, o que você prefere? É porque o Corinthians cair com esse monte de time ruim que tem no brasileiro é quase impossível. A gente citou o Vasco, tem um monte de time ruim aí. É quase impossível. Se jogar com o time da molecada, o Corinthians não cai. Então, mas se você fizer aquela pergunta pro Duílio, eles vão dar preferência para pôr os titulares na Copa do Brasil, nos 3 jogos, se Deus quiser, nos 3 jogos que restam. E olha que o Corinthians vem de... São 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. A gente vai entrar num assunto que a gente trocou uma ideia aqui antes, Marco, que você e o Duílio hoje tiveram uma resenha Sim. e que trocaram uma ideia, e daqui a pouco o Marco Belo vai contar pra gente o que é, porque eu não sei, hein? Eu não sei o que é, ele só chegou Mas falando assim... só fala que não é só hoje, que todo dia, praticamente, porque a função do setorista é conversar com esses caras. Então eu converso com o Duílio, com o Alessandro, com o pessoal do financeiro, do jurídico, E eles quase são todo dia. receptivos? Às vezes sim, às vezes não. Hoje não foi. Só pra saber, Não, mas tem a ver eles com respondem, reforços, pelo chegadas ou menos. saídas? Respondem. Tem a ver com alguma chegada ou a ver com alguma possível saída? Só pra dar Possível um spoiler. saída. Só uma possível saída. Então, daqui a pouco a gente vai conversar. Fique ligado aí, você acompanhando aqui o Alambrado Alvinegro no meu timão, que o Marco Belo, que já cravou aqui, inclusive, 2 semanas antes. Inclusive, é o vídeo que mais bombou aqui do Do Fausto Vera. Foi a informação do Matias Rojas, Matias Rojas, perdão. que ele cravou aqui. Você cravou ele aqui mesmo, é Você verdade. tinha gravado nas suas mídias sociais e também na Transamérica, porque a gente já tinha acompanhado, mas foi no mesmo dia. E você disse aqui, o vídeo... Eu errei bombou. o gringo. Não é o volante que não marca ninguém perna de pau. É o meia habilidoso, mas que é de vidro. Eu só errei É o o cara. Matias Rojas. É o Entendeu? Matias Rojas. E aí,
E você, Cascá, o que você achou desse empate aí? Eu tava, inclusive, fazendo cola no alambrado, que meus parceiros estavam tudo mamado lá. Acabei fazendo uma live sozinha, viu, Marco? E eu apanho um pouco para fazer, que eu não sou muito da tecnologia, sabe? Não sei se vocês são bons. Rosenberg eu sei que não é. Rosenberg eu sei que... Fabrício também... Quem te ensinou? Não, mas foi o Fabrício mesmo. Ele fez as aulas Pô, lá. Assistiu um monte de vídeo na internet. Ele que me ensinou. Mas assim, ó. Ok, o quê? A mulher tá falando comigo aqui, eu não falei. Mas é o quê? Apertar o play, essas coisas? Não mano. Tem espaço, GC, tem as coisinhas. Mas para apertar o play eu ainda sei. E eu tava lá sozinho, eu cliquei pra live abrir, faltando, sei lá, 2, porque o jogo foi o gol no último minuto. Falei, não vai rolar nada aqui nesses 2 últimos minutos. Puta zica do caralho, meu. Pus a live no ar, saiu o gol dos caras. Eu ainda tava pendurando a bandeira atrás de mim ainda. Pô, que merda, mano. A gente tá aqui chegando a já quase 1000 pessoas assistindo a gente aqui na resenha. A gente... Dentro do meu timão. Desculpa, mas me permita falar, né? Pois não. E o negócio ficou quente depois do jogo, pelo lado do Inter, com a participação de um grande corintiano, que é o Magrão. Sim. Do Ener Valencia, né? Exatamente. E o Magrão é corintiano roxo. Embora tenha jogado no Palmeiras... Família toda corintiana, lá da divisa de São Paulo com São Caetano do Sul. Tatuagem. Um grande amigo meu, na época que eu cobri o Palmeiras. Mas é Corinthians. O Magrão foi um cara que direcionou. Cara, é foda cornetar as coisas, porque a vida acontece de acordo com as situações. Se você parar pra pensar, o cara é um puta corintiano raiz. Ele foi bom de bola, o Magrão. Muito bom. Podia ter ido pro Corinthians, feito história mas no Corinthians com a camisa. Depois ele foi. Não, mas deu uma enganada. O Corinthians, ele, fim de carreira, né? Já do meio pro Ele não tinha uma tatuagem do Corinthians? Não sei se tinha, se cobriu, mas cobriu. Deve ter coberto, porque no Palmeiras ele não ia conseguir jogar com a tatuagem do Corinthians. Não ia nem fudendo, né? Não ia dar, sei lá, né? Põe um adesivo. Pô, ia ter que andar com adesivo 24 horas. Porra, não dá, não tem condição. Não, vamos falar muito do jogo. A gente tá em 920 pessoas. Quando bater 1000 pessoas aqui, 1000 pessoas, você vai ficar sabendo da conversa que o Marco Belo teve hoje com o Duílio, que é sobre uma possível saída de um jogador importante titular do Corinthians. Meu Deus, mais um. Informação do Marco Belo, informação quente e importante para a torcida do Corinthians. É impressionante que eu estava até vendo... 955, bateu o Corinthians está perdendo, o Corinthians está perdendo jogadores e não está repondo, porque o Duílio quer fazer essa gestão mais... como é que eu posso dizer assim? Mais... Responsável. Coisa que o André Sanches não fez, né? E que acaba sendo. Em termos financeiros, é difícil falar isso, mas acaba sendo, porque ele conseguiu vender... Ele tem um superávit, talvez, ali no intervém. Ele faz questão de falar sobre isso. Não, né? Ele tem o superávit. Fala, se eu fosse um responsável, eu teria contratado X, Y, Z, onerado o clube, e ir embora em dezembro. Como o antecessor dele fez. Exatamente. É um fato ele isso, fala né? isso. Dobrou a dívida, tornou o Corinthians com dívida bilionária. Mas o fato é que o Corinthians está em plena disputa de título, então é complicado. Eu não ponho culpa nele na questão do Roger Guedes, aliás, nenhum torcedor deveria pôr, porque isso aí não tinha jeito, né? Não tem jeito. A grana que o Roger Guedes ganhou... Ele só não podia falar que o sonho dele era ir pro Catar, né? Ele foi mal ali, né? Ali ele cagou, né? Porra, mano. Vai esperar, desculpa, com todo respeito. Vai esperar o quê? Do Roger Guedes? Vai esperar o quê? Não, se fosse o ano passado, eu acreditava que o sonho dele era ir no Catar, que era ir pra Copa do Mundo. Sim. Né, jogar pela seleção brasileira. Moleque de 8 anos de idade falando: o meu sonho é ir pro Catar. Eu acho que ele deve ter se confundido, Roger, eu acho que ele com a Arábia Saudita. Não, mas mesmo assim... Que tá contratando o mundo inteiro, né? Não, mas ninguém sonha aí para virar... tudo bem, ninguém sonha em Arábia. Você sonha em morar em Paris, você sonha em morar em Londres. Na Arábia Saudita não estão... É na Arábia Saudita, né? Não, mas ele falou que sonhava em morar no Catar. Mas não jogar, ele mas falou sonhar. Morar. Sonhar. Eu sempre sonhei em jogar. Ele fala, os termos dele, eu sempre sonhei em jogar, né? Ele fala jogar? Eu sempre sonhei em jogar no Catar. Cara, só se fosse na Copa do Mundo. Ninguém sonha em jogar. Você pode contar uma história, mas eu fiz uma promessa aqui, quando a gente chegasse a 1000 pessoas, o Marco Belo ia contar, pode ser a história daqui a pouco, só para cumprir a promessa aqui. Imagina, passou dos 1000, vamos engatar 1000 pessoas aqui, eu fiz a promessa que você contasse a resenha que você teve com Não quer respeitar os mais velhos? Não, pode respeitar, vamos respeitar, vai. Faz expectativa, vai. Respeita os mais velhos, então. A história é interessante. Eu fui cobrir o Mundial de Clubes do Internacional de 2010. Lembro de 10 do Inter. É que você foi em todos. Lá em Abu Dhabi. Você foi em 10, você foi em 11. Você foi em 10, você foi ver o Santos. Você foi no 10, 11 e 12. O 13 você foi? Do Atlético não. Então, pô, você do foi Galo um não foi. E aí o Abel Braga... O Abel? Abelão. Abel Braga. Abel Braga.
nos recebeu com muita cordialidade lá na casa que ele morava lá em Abu Dhabi, assim, ele estava treinando lá. Aí ele sentou, o Abel é um cara maravilhoso, sentou, abriu a camisa, me deu uma camisa do Al Jazeera, que era o time que ele defendia, que Era eu tenho seu até sonho hoje. ganhar uma camisa do Eu Al ganhei uma Jazeera? camisa do Al Jazeera, meu. Que sonho, não? Não, então, e porra, eu judeu recebendo a camisa de um time muçulmano, uma puta glória, porque eu fiquei feliz pra caramba mesmo, porque eu amo a cultura árabe. Inclusive, quando as mesquitas tocavam para as pessoas, para os fiéis irem lá rezar lá dentro, eu me emocionava, que é de arrepiar. É um conselho turístico que eu dou para qualquer Mas você um. não casou de que par, né? Eu não casei, eu só moro junto. Porra, então... É de arrepiar, o mundo árabe é maravilhoso. E o Abel falava assim, aqui é maravilhoso. Aqui a gente treina das 6 às 7 da noite, que é a hora que o sol se põe, porque é muito quente. E o Roger Guedes vai viver essa realidade. É do lado, né? Você sabe que é Abu Dhabi para a capital do Catar, que agora é... Doha. É uma horinha. É meia hora, né? É 1 hora de voo. Então, essa história do Abel, a gente treina uma meia horinha, 1 horinha, sabe? Os caras param para rezar, então é bem Por tranquilo. Isso que talvez e o seja Roger Guedes está do... vivendo esse sonho. Eu acho que o sonho é isso, então. Ele vai lá, não vai fazer nada, vai ganhar uma bala desgraçada, Senhora, vai curtir a vida dele, ué. Pois é. Mas só lembrar o Roger... Dubai é no Catar, né? Não, Dubai nos Emirados Árabes. São 7 Eu Emirados. achei que Dubai era no Catar. Não, são 7 Emirados. Dubai e Abu Dhabi são os principais Emirados dos Emirados São 7 Emirados. Dubai, que é uma cidade cosmopolita maravilhosa. O Roger sonha com todos esses? esses? Porcaria. Não, você não gostou? Passei uma noite. Mas ele sonha com tudo ali, mundo árabe, né? Mundo árabe. A gente o famoso mundo árabe. Mas o Catar é um país, Emirados Árabes Unidos são vários Emirados que se uniram. Tem Dubai, que é a cidade dentro do Emirado de Dubai, que também chama Dubai. Conhece os Emirados Árabes? Não, eu estudei para a Copa. Boa, Dubai é uma cidade, né? Cada espaço é um emirado, né? É um país muito pequeno. São 7 Emirados. Esse aqui é demais. Tem um Menino superchat, Peba. Não, só esse aqui, Menino Peba. Cascão deu para passar pano pro Duílio, o Neto deve ter pedido. Cara, eu gosto de ler os caras quando os caras corneta. Velho, sinceramente não. É que, inclusive, eu acho que a gestão dele esportiva é ruim, bem ruim. Tá melhorando agora nessa reta final aí. E esperamos, porque eu tô torcendo. Eu torço pro Corinthians, eu quero que o Corinthians vá bem. Então tá 9 jogos, é um fato, não tô inventando nada. Exatamente. O Corinthians tá 9 jogos sem perder, venceu 7 dos 9. Então tá melhorando. E é um fato também, pelo menos tá o Belo aqui que estuda, tá lá todo dia com o Corinthians, que teve, pelo menos, os números que eles mostraram, né? Que existia um superávit desse... Wesley Mello tá fazendo um bom trabalho, diretor financeiro. Então, quer dizer, é um fato. Agora, esportivamente, tem deixado muito a desejar. O Corinthians fez um Paulistão horroroso, uma Libertadores pior ainda. Escolheu o técnico. O brasileiro tá terrível ainda, porque tá lá, ainda tá... namorando com a zona do rebaixamento. Então, realmente, esportivamente é horrível. Não estou puxando o saco de ninguém, não. Mas números são números, não dá para negar. Estou curioso. Confesso que sou um cara curioso e tenho curiosidade para saber qual que foi a resenha tua com o Duílio hoje, cara. Vamos lá. Primeiro falar que todo dia, praticamente, a gente fala com os dirigentes corintianos, né? Com o Duílio, com o Alessandro, com o pessoal do financeiro, com o ex-presidente, com o ex-dirigente, com o ex-diretor, com o conselheiro. E você precisa ficar pegando informação, porque esse é o meu trabalho, pegar a informação do Corinthians. Como não tem mais o tete-a-tete, o dia-a-dia, não tem mais o Parque São Jorge, não tem mais o CT, é tudo praticamente no WhatsApp. Quem é mais receptivo desses aí? Todos. Todos iguais? Todos. Às vezes eles não atendem porque estão em reunião, depois eles ligam de volta e tal, mas geralmente são legais, são bacanas. E aí eu tinha perguntado, ontem era minha folga, e eu tinha perguntado sobre a questão do Napoli querer o Murilo, que todo mundo divulgou na semana passada, só que eu achei estranho, não estava andando o negócio, falei, será que passou, né? Será que não vai mais? E aí a pessoa para quem eu mandei a mensagem ontem me respondeu hoje. Tá rolando o negócio, é papo sério. Como é que respondeu? Com o Napoli. Com o Napoli e o Duílio que está negociando. Daí, eu nunca escrevo uma informação sem checar com outra fonte. Daí eu chequei com uma outra fonte. A outra fonte falou a mesma coisa, só que falou assim, o Napoli ofereceu muito menos do que o Corinthians pediu. Daí eu pus a informação na internet. Proposta oficial chegou. O outro cara tinha escrito que era oficial, que antes não tinha chegado oficial. Proposta oficial do Napoli chegou, Duílio está conversando,
só que não é o que o Corinthians queria, pode não dar certo por causa disso, mas está acontecendo a conversa, foi mais ou menos assim. Só para atualizar o valor, só que estavam dizendo em 15 milhões de euros. Falaram, não sei onde foi, se foi o Globo Esporte ou se foi o próprio Meu Timão, em 18 milhões de euros. Não é informação minha, eu não tenho informação de valor. A proposta do Napoli seria de 18 milhões de 18 euros. milhões de euros. E se for se o Napoli pagasse 18 milhões de euros, acho que o Duílio pegava na mão do Murilo, levava até Nápoles lá. Ainda subia o Vesúvio. Mas e a história do Guardiola? Que falaram que o Guardiola teria ligado com o Murilo. Isso é informação do Souza, inclusive. No Donos da Bola. Mas não faço ideia. Não sei. Mas é isso aqui eu interrompi naquela hora lá. Mas saiu hoje uma notícia da Inglaterra, inclusive. Não sei, cara. Essa você não está sabendo. Mas aí se não está sabendo, deve ser mentira. Ué, não, às vezes eu só não estou sabendo. Não, Belo, você quando me perguntam coisas assim. Seja humilde, o jogador tá, eu falo, não sei. Às vezes eu não tenho informação. Não dá para saber tudo, né? Mas, enfim, aí eu postei. Só que aí saiu a notícia de que o Napoli tinha fechado com o Natan, do Bragantino, zagueiro. Daí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Flamengo. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Pô, o Napoli fechou com o Natan, vai contratar outro cara? Daí eu liguei pro André Cury. Esse eu posso falar o nome porque ele não pediu sigilo nem nada. O André Cury foi quem levou o Natan para pro Napoli. Do Bragantino para o Napoli. Do Bragantino para o Napoli. O André Cury é um famoso agente de jogadores e ele intermedia algumas negociações. E ele falou, não, fui eu que levei o Natan e tal, e o Napoli não vai contratar mais zagueiro. O André Cury que é credor do... O que quer dizer? O Corinthians tem uma dívida com ele. O Corinthians tem dívida, entre tantos outros, né? Entre tantos outros. Daí, o que eu fiz? Eu falei, pô, o cara falou que tá negociando com o Napoli, será que é outro time, né? Não é o Napoli? Será que o cara que me falou Napoli... Porque às vezes fala nome de time errado. No Roger Guedes falou para mim que era o Al Saad, era o Al Rayyan. Exatamente. Os caras Na verdade, a gente só descobriu o nome do time definitivo do Guedes quando ele próprio anunciou. Sim. Porque todo mundo estava dando os nomes errados. É que lá tudo é Al não sei o quê, Al não sei o quê. Exatamente. Confundiu, né? Todo mundo confundiu. Exatamente. Não foi isso? Me passaram o Al Saad, por exemplo, mas tudo bem. Olha que às vezes a pessoa fala de orelha. Para descobrir do Roger Guedes, tem que saber o cara lá, o corretor de imóveis, não é? O Neto Imóveis. Para você saber a informação correta do Guedes, para qualquer coisa, tem que entrar lá no Neto Imóveis, que é o corretor de imóveis, verdade isso. Que viajou com ele. Ele divulga tudo. Ele viajou com ele. É parceiro dele. Mas enfim, aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e disparei mensagem, né? Para outros caras que eu não tinha disparado mensagem, entre os quais o Duílio. Eu não tinha falado com o Duílio. Até porque eu imaginei que ele não fosse me responder sobre essa negociação. E mandei, Duílio, é o Napoli mesmo ou é outro time? Só mandei isso. Duílio, ele já respondeu na hora, eu falei, aí vem, né? Quando o cara responde na hora, porque o cara vem cheio de amor, né? Aí ele falou, não tem negociação nenhuma, vocês ficam dando essas mentiras, não sei o que e tal. E ele escreveu assim, você posta a notícia e depois vem me perguntar. Daí, tipo, eu dei risada. Não, eu falei, Duílio, eu chequei, rechequei, estou rechecando a informação. Eu não postei para depois te perguntar. Não, mas quem te falou errado. E essas notícias atrapalham... negociação. Atrapalham os jogos que a gente tem. A gente tem decisões pela frente, não sei o quê. Então, deu para perceber que ele não queria falar por causa dos jogos, não tirar a concentração do Murilo. Mas o mais engraçado que eu achei, ele fala, você posta a notícia e depois vem me perguntar. Como se eu não tivesse falado com ninguém antes, né? Tivesse inventado a notícia. Daí eu expliquei para ele. Muitas vezes a gente que trabalha na área, a gente sabe que não adianta ligar para o presidente, para o diretor. A informação está de quem está do lado, está do copeiro. Né? O mais difícil é o presidente te dar a informação. O mais difícil é o presidente. Exatamente. Só se for algo que ele tenha, não sei, o interesse em passar informação, assim, porque é importante para o clube, talvez. Mas o engraçado foi isso, que eu expliquei para ele, né? Eu falei, eu conversei com 2 pessoas que me falaram exatamente o que eu escrevi, estou rechecando a informação com você. E ele, porque isso aí, você posta e depois vem perguntar para mim, isso é mentira, não sei o quê. Daí eu falei, não falei, você tá me chamando de mentiroso, mas falei, mentira de quem? Daí ele, quem passa para você é mentiroso, porque eu falei, só falta ele tá me chamando de mentiroso, né? E quem passa para você é mentiroso. Eu falei, tá bom, mas eu sigo com a minha informação,
confio em quem passou para mim. O interesse do Napoli existiu, só que muito abaixo daqueles 18 milhões de euros que falaram semana passada. Então o Corinthians... Por isso mesmo que não sei. Tem 2 superchats aqui, mas manda aí. Não, o que me incomoda muito é ver que no rival, a saúde financeira do Corinthians é uma lástima. O que me incomoda muito é ver que o rival tem um zagueiro, talvez o melhor zagueiro do país, né? E que ou nunca teve proposta, ou se tem, eles absorvem e nunca é vendido. Mas teve agora, né? Teve uma agora, e eles não vendem. Não lembro o time, mas foi uma Não, e eles não vendem, e o Corinthians na primeira vende, porque tá fudido de grana. Pode falar fudido no podcast? Você já falou 2 vezes. Desculpa. Mas, 18 foi. milhões de euros, 18 milhões de euros, o Corinthians tem 80% dos direitos do Murilo. 80%. Dentre os jogadores da base, até bastante, né? Porque geralmente o Corinthians tem menos. Então, transformando para reais e com 80%, é 74 milhões, alguma coisa assim. Seria a 4ª maior venda da história do Corinthians. Quais são as primeiras? A primeira é do Pedrinho. Foi mais de 100, pro Benfica, né? Pro Benfica. 126. Mas o Corinthians só tinha 70. Eu tenho aqui certinho. Enquanto isso, é o superchat. Com as porcentagens. Um abraço para o nosso Claudinei José Trento, de 4 Marcos no Mato Grosso. Duílio parece ser mais centrado e na atual situação do Brasil. Lê aqui você. Essa mensagem. Enquanto você lê a próxima, eu vou mandar uma mensagem aqui. Um abraço para o Fábio Cioff, grande Rose. Se referindo ao Rosenberg. Fábio Cioff. Estudou comigo. Está dizendo aqui, ó. Fábio Verdadeiro Cioff. corintiano, estudamos juntos e sempre o encontrava saindo do prédio na rua que morávamos com a camisa do Timão a caminho do Pacaembu. Grande abraço. Eu não sabia que você era corintiano, mas Não, agora que o Fábio falou, eu descobri. O Fábio Cioff, um cara maravilhoso. Eu tinha uma queda pelo Corinthians, né? Eu gostava do Corinthians. É meu time mesmo, que eu amo, é o Paraná Clube. Não nego para ninguém. Pô, mas o Paraná tá meio mal. Quando você nasceu, nem existiu o Paraná Clube. Não, mas eu torci pro Pinheiros. Eu torci pro Pinheiros. Aí você foi obrigado a torcer pro Paraná. Eu torci pro Pinheiros. Na fusão com o Colorado. Exatamente. Eu torci pro Pinheiros, que era o time azul e branco de Curitiba, né, que se originou do Água Verde. Inclusive, é um time que tem um quadro associativo muito grande, é um clube social muito grande. E aí, quando se juntou com o Colorado, que tinha uma massa gigantesca, aí você se aí apaixonou. eu virei Paraná doente. Mas em São Paulo eu tenho simpatia. São quase 1.500 pessoas. Pedi para você deixar o seu like, para você seguir o Alambrado Alvinegro. Aqui embaixo tem o link do nosso canal. Se inscreva no Alambrado Alvinegro, siga a gente no YouTube e manda naquele teu grupo do WhatsApp, que tem um canal que só fala do Coringão, que é o Alambrado Alvinegro. Fala aí, Casca. O Marco Belo me passou aqui as informações, então a maior venda da história do Corinthians, e são os valores que o Corinthians recebeu. O Corinthians recebeu, porque tem a porcentagem. O Corinthians tinha 70%, como o Marco disse, 96,6 milhões, quase 100 milhões de reais do Pedrinho, é o primeiro. E tá, como é que chama? Tá atualizado o valor também. Tá, a conversão. Não, tá, como é que chama? Não é conversão. Tá, porque o valor do euro, do dólar, na época... mas tá atual, tá né? Adaptado pro na época era 80 e pouco, agora já tá 96. Isso. A segunda maior venda foi do William pro Shakhtar Donetsk, que foi durante muito tempo a maior venda. Em 2007 ele foi vendido. Quanto? Na conversão atual, 95,2. E o Pedrinho foi quanto? 96,6. Tá. Então é quase a mesma coisa. Só uma diferencinha de 100 mil, né? 30 milhões de reais, quase nada. E o terceiro, Edu Gaspar, que para mim era bem meia-boca, inclusive, já vamos comentar. Para falar a verdade, o Pedrinho para mim é mais ou menos. O William, para mim... Eu gostava do Edu. O William tem alguma alergia com a camisa do Corinthians. Eu vi o Pedrinho jogando pelo Atlético contra o Palmeiras semana passada. Concordo com você, né? Mais ou menos. Não resolve nada. O Edu Gaspar, um mistério. Esse cara teve empresário bom, porque é impressionante. A terceira maior venda, que aí, no caso, o Murilo ultrapassaria, atrás né? desse, não. Seria atrás desse. Então seria a quarta. O Edu Gaspar, 85,2 milhões. Foi vendido em 2000. A quarta maior venda foi a do Jô, recentemente, pro Nagoya. Como é que Porra, impressionante umas coisas. O Corinthians tinha 100% do jogo. Ficou com 74,7 milhões. Mas não são grandes vendas, não, viu? E a quinta, o Gil, para o Shandong Luneng da China, em 2016, 72,4 milhões. E o Nelson Sato perguntou, e o Marquinhos? O Marquinhos ele foi por um Guaraná sem gelo e um misto frio. Nossa, e o Marquinhos na época foi, eu lembro,
5 milhões de dólares. Não, e o curioso é que o 5 milhões Marquinhos de não era o dólares. principal zagueiro daquele Corinthians campeão da Copinha, né? E o Marquinhos Era o Antônio Carlos, Que era da base do Fluminense. que jogou mais do que o Marquinhos na Fez os Copinha, 2 gols na final. inclusive. E é impressionante que o Marquinhos foi embora. O Marquinhos Isso é foi visão de culpa do olheiro. Tite. Isso Foi é culpa visão do de olheiro. Tite. Não entendi. O Tite falou que o Marquinhos não tinha altura para ser zagueiro. Mas é visão de olheiro. É visão Você de vê que olheiro. coisa, ó, é verdade isso que o Belo falou, a gente já sabia disso lá atrás, que, enfim, o craque Neto teve informação lá no Donos da Bola, e o Neto sempre frisou essa história. O Marquinhos saiu do Corinthians a preço de banana por causa do Tite. Isso é um fato. Sim, sim. E, curiosamente, o Tite, que depois levou ele para 2 Copas do Mundo. Pois é. Inclusive, na primeira, até fez uma sacanagem lá, que o Marquinhos jogou toda a fase de preparação, as eliminatórias, e na Copa sacou ele, né? Que acho que a zaga foi Se o Tite Miranda. falou que o Marquinhos não tinha altura e depois levou para a Copa, o Marquinhos cresceu, porque do Tite eu não falo nada. O Marquinhos cresceu depois dos 20. Né? Tá tudo certo. Seu Adeusnor, tá tudo certo. Não, o Tite é o maior treinador da história do Corinthians, não tem dúvida alguma. Sim. Agora, para achar jogador, para descobrir jogador ou para melhorar jogador, o Mano Menezes foi o cara no Corinthians. O que ele descobriu de jogador e que depois decolou no Corinthians foi um negócio absurdo. Esse Cascão calado é um poeta. Eu acho que falta gestão. Você falou em relação ao Palmeiras, né? Eu acho que o Palmeiras tem uma gestão profissional, tem uma visão que o Corinthians não tem. Tem plano de carreira. Então, você vai segurar um Gustavo Gomes como? Um Rafael Veiga como? Dando 5 milhões de luvas para os caras diluídas no salário. O Corinthians tem dinheiro para isso? Não sei. Não, lógico que não. Não sei, mas poderia ter, né? Mas nessa o questão Corinthians tem potencial para isso. Deveria ter. Tem potencial nessa questão isso. do Murilo, o Corinthians foi bem. Porque não vendeu para o Napoli, porque não chegou no ponto que o Corinthians quis. E a informação que eu tenho é que outras equipes não fizeram oferta, não fizeram proposta oficial, mas estão interessadas, ou seja, estão conversando. E o Duílio já deixou claro que não vende abaixo de X milhões de euros. Vai ser então, o segundo. Com o Murilo, ele está fazendo isso que você está falando aí. Ele está fazendo o negócio certo, está segurando, não está vendendo por 2 milhões. E se sair, vai ser uma pena, porque o Corinthians, teoricamente, se o Robert Renan tivesse ficado, o Corinthians teria uma zaga para 5 anos, não pelo é menos. Murilo e Robert? De nível de seleção brasileira, ou próximo a isso, né? Verdade. Dois zagueiros rápidos, né? Muito bons. Mas novos. o Murilo só tá jogando porque o Robert saiu. Não, também sim. tem essa. Se o Robert tivesse ficado, o Murilo não estava nem jogando. Eles jogaram juntos Será? muitos Tá anos. jogando o Caetano. Talvez O Caetano estivesse jogando. muito pouco. Talvez o Gil tivesse de fora. Porque todo mundo tá O vendo Gil é que o Gil não titular? tem. Mas porque os caras são cabeça dura. Na ordem hoje é quem? É Gil, Murilo, Bruno e Caetano. Na ordem seria Gil, Robert Renan, provavelmente Caetano e Murilo. Para mim, o Gil, todo mundo tá vendo que o Gil ele já não é o mesmo zagueiro de antes. Tem falhado em lances cruciais. Só que coloca ele por ele ter experiência, liderança dentro do time e tudo mais. Porque bola por bola, o Gil de 2014 ele não tomava. Eu Veríssimo. E será que, antes da gente falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, o Ticaroli está em Rosário, o Ticaroli aqui do meu timão, está em Rosário, fez uma matéria muito legal mostrando o estádio, que a gente falou o nome dele antes aqui, eu esqueci. Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, o melhor técnico que não ganhou tem dificuldade de memorizar. O estádio Marcelo Bielsa, a gente vai ver daqui a pouco. Belíssima matéria, viu? Eu li. Eu vi também, pô, a matéria maravilhosa. Que ele fez. Vamos ver então, se tiver aí, Igor, se tiver na mão, para a gente ver um... Vamos ver a matéria do Ticaroli. Fala, rapaziada, conteúdo diferente. Estou em frente ao estádio Marcelo Bielsa em Rosário, na Argentina, e vou mostrar para vocês as redondezas do palco do próximo jogo do Corinthians, né? Corinthians e News Old Boys e Corinthians com a vantagem de 2-1 pelas oitavas sul-americana, podendo se classificar, certo? Então, rapaziada, vem que o vídeo tá bom, deixa o like e ó, vamos dar esse rolê junto comigo. Tô aqui nas redondezas do estádio Marcelo Bielsa para mostrar como que funciona aqui a logística, para vocês entenderem, cara. O estádio fica no meio de um parque, cara. O estádio fica no meio de um parque, então tem cama elástica, muita criança. A galera vem aqui tomar o seu mate no final da tarde, tem o carrossel ali. Sinceramente, não tinha visto ainda um estádio no meio de uma praça, literalmente no meio de uma praça, porque do outro lado da rua já é o estádio, palco de News Old Boys e Corinthians pelo jogo de volta das oitavas
de final da Sul-Americana. Mas mostrar para vocês aqui um pouco os bastidores, ó. Camisas do News Old Boys, chapéus, bandeiras. Lembrando que Rosário é a cidade em que Lionel Messi nasceu. E também, além do Messi, tem Diego Maradona. Como vocês podem ver aqui, bandeiras em faixas, pintado na parede do estádio, que eu vou mostrar neste momento para vocês. Então, ó, para vocês entenderem como funciona o estádio, além da praça, tem uma quadra aqui, ó, com vários chicos, ninhos, jogando aquele futebol, aquele futebol no final de tarde de domingo, que é gostoso, hein, cara? Mas ali no fundo é o estádio, já a arquibancada, ó. Lá no fundinho dá pra ver parte da arquibancada do lado da parte interna. Inclusive até o gol tá dando pra ver ali, ó. Lá do lado do Deus, do Maradona, vocês não vão conseguir focar, mas enfim. Então se liga que curioso, rapaziada. Aqui a gente começa a ver a bilheterias, né? No caso essa é da torcida visitante. Boleteria fechada, né? Obviamente. E não bastasse a gente estar na praça, a gente encontra aqui uma espécie de clube. Torcedores do News Old Boys se reúnem aqui para fazer churrasco, mas que clima diferente, mano. Que clima diferente, acho que essa é a melhor definição mesmo, tá? E ó, estamos paralelo ao estádio, velho. A arquibancada ali, eu só não tô situado se é setor visitante, se é mandante, como que é a distribuição. Mas realmente o ambiente é muito agradável aqui em Rosário. A galera fazendo churrasco aqui, ó, acenando lá pra gente. Galera bem humorada aqui, inclusive, tá? Buenas tardes. Aqui, ó, portão 9, ingresso autoridades, estacionamento. Então eu desconfio que aqui é onde os ônibus vão entrar, né? As delegações de Corinthians e os Old Boys entram e estacionam por aqui. Maradona. Inclusive tem até uma assinatura do Maradona ali, uma placa no fundo, com Diego iluminado e o rosto do Maradona ali em cima também. E bom, estamos embaixo da arquibancada, literalmente. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, literalmente embaixo das arquibancadas do estádio Marcelo Bielsa. E olha a estrutura, velho. Olha a estrutura. Vocês estão vendo bastidores aqui, tá? Sintam-se aqui em Rosário. Olha a estrutura, cara. Realmente é muito diferente do que a gente está acostumado, principalmente com a Neoquímica Arena, né? Aqui acho que deve ser uma catraca, a gente tá descobrindo junto, tá? Eu cheguei hoje, eu repito, estou gravando esse vídeo no domingo à tarde. Estamos aqui, a gente tá vendo a matéria do Ticaroli, que tá aí no meu timão. Esse estádio do News Old Boys, cara, é aquele estádio raiz, hein, mano? Raiz, estádio Marcelo Bielsa. Mas tem um lá que chama Mário Kempis. Mário Kempis Pra mim é tudo igual. Mário Kempis onde foi a final da Sul-Americana. Tudo a mesma coisa. O Coringão tem que ir lá. Esse time do News Old Boys é muito meia-boca. É meia-boca, velho. O Corinthians tem que ir lá e... Pô, o Corinthians jogou com o time de molequinho lá e ganhou. Por isso que, cara, eu dou um valor pra essa molecada nova do Corinthians aí. Eu prefiro muito mais... Quer dizer, não preciso nem falar, né? Que o Moscardo, pra mim, é mais bola que esse Fausto Vera. Que, porra, pra mim, o Wesley teria que ser o substituto do Roger Guedes, na minha opinião. Pra mim, o Wesley precisa melhorar muitos fundamentos, cara. Precisa melhorar. Ele é driblador, ele é muito habilidoso, agora ele não chuta no gol, ele não passa, ele só dribla. Mais ou menos ele fez um gol bonito, mais ou menos, né? O que era o Adson um quando subiu, o que era o Eu Pedrinho ainda acho que o quando Adson subiu. é meio assim. Eles precisam ambos melhorar fundamento. Só que o Wesley é um cara de mais personalidade, um cara que vai para cima, que faz mais ou menos o que a função do Roger.
que não dá, puta, é que eu já tô ficando repetitivo aqui de falar do centroavante que não chuta a bola no gol. Do Pino. Você não gosta do Biro no lugar do Roger? O Biro, pra mim, é o pior desses meninos. Ah, mentira, Tô você falando acha? sério. Eu acho Esse que ele cara, tem pra mim, potencial. ele é habilidoso. Cara, não me engana mais. Isso aí até na nossa peladinha, tá ligado? Não me engana, cara, que penteia a bola, que passa o pé em cima Não, da mas bola, ele é que faz rápido, firulinha. ele é inteligente. Pra mim tem que ser... Não, Ele chuta de longe. chuta onde, É cara? que o Quantos Biro gols não, ele tem? o Biro nem não é muito. atacante, ele é meia esquerda. É, cara. mas é um Não, cara... e E daí mais quando ele bom é atacante. depois que um grande amigo meu que trabalha no Corinthians, que é ídolo do Coringão, trabalhou com ele, mas eu não vou falar o nome, falou que ele é meia boca, eu acredito É nesse mesmo? cara, Então entendeu? tudo bem. Vocês sabem quem é, mas então, tipo, eu não consigo Eu acreditar. achei o mais Foi o que- curioso. foi Vou o botar o tomou superchat 5 a 1. do Fábio Esteves na área. É, mais ou menos. Tem um superchat aqui do Fábio Esteves. É difícil ver futuro promissor para o Corinthians. A situação é péssima. Augusto Melo não é e nunca foi um grande empresário, é dono de comércio, entrevistas rasas. E o André Negão e a Corja que exploram o Corinthians. Está difícil. Você tá falando do Biro? Desses caras todos que o Corinthians revelou nos últimos tempos, um cara que eu não gostava, eu admito que eu não gostava, mas eu acho ele bom jogador, muito útil pro time e vai para cima e não pipoca, é o Watson, cara. Eu gosto do Watson, mano. Joga bem aberto pelo lado direito, faz gols importantes, participa do jogo. O Watson Watson é melhorou bom, muito esse melhorou jogador demais, de né? cortar pra dentro, Cortar pra dentro e chutar. bater. E amanhã, e não sei se amanhã já, mas acho que no final de semana é Corinthians e Curitiba. Talvez contra o Curitiba. Sim. O Mosquito tá de volta, né? Mosquito. Vai ser relacionado ao Pode Mosquito. voltar, pode pode ser. voltar, não é certeza ainda. mas É um pode. É, o Mosquito, Mosquito, esse o cara Rojas e o Moscardo podem ser Só relacionados. que o Mosquito né? é direita, né? Esse que é o problema. O Mosquito joga pelo O lado direito. Mosquito é o lugar do No Watson. lugar do Watson. A gente precisa de Sim. um cara para substituir o Roger Guedes. Precisa do cara pela Ou esquerda, o professor, porque o Rojas também joga pelo lado direito. também direito. Cara, é o Wesley, o cara. Apesar de eu concordar com o Belo, O Wesley falta- pela esquerda falta seria algum o único. fundamento. Cara, ele faz uma bagunça ali pelo lado esquerdo. Principalmente nesse jogo com o News, tinha que pôr o Wesley, sabe? Quer centralizar o Yuri Alberto aí? Centraliza, ele tem Não, dificuldade de ele fazer fez o gol, gol, mas- né? O primeiro gol da carreira dele como profissional no primeiro jogo de ida. Eu acho Que dá moral. Hoje o Corinthians escolheu o Wesley para dar entrevista. Marco né? Belo, quem que é o time do Corinthians que vai jogar amanhã? Cara, eu sinceramente eu não sei. Não, mas porque qual eu que não é tô o- nem em Porto Alegre, muito menos na Argentina. Não, mas você tem informação, cara. Mas eu tenho. A informação não, eu tenho o feeling Feeling. de que ele vai meter 3 zagueiros justamente para não colocar ninguém na esquerda. Ele vai meter 3 zagueiros, o Bruno Mendes, o Gil e o Murilo. Com o Fagner e Bidu. o Fábio Santos. Não meteu o Bidu, não. Deve jogar o Bidu contra o Coritiba e o Fábio contra o São Paulo, na minha opinião. Pensando. Ele tá dando uma pensando revezada. pensando no. É porque o Fábio, assim, nos pensando jogos também que o pela Fábio frente. Santos jogou nos 90 e lá de minutos e Sim. participou dos 4 gols do jogo do Sim. final de semana. Só se ele colocar Bidu e Fábio, pode ser também. É. Mas, enfim. Aí o Fausto, o Maicon e o Não vai Matheus Araújo. O Renato não vai jogar, né? São 3. Então, Fausto, e Fausto, Adson e Yuri. Isso. Então, Fausto, porque são 5, e no meio 3, Fausto, Maicon e Matheus Araújo. Matheus Araújo, E aí no ataque, Adson Adson e Yuri Alberto. e Yuri. Para tirar o Biro, entendeu? O Wesley. Não, Wesley não. Não, é que ele vai jogar um zagueiro a mais. Aí tira ele da tira aí, frente. Eu tô entendi. falando que é meu pressentimento, Entendi. isso não é informação, porque, eu repito, eu não estava em Porto Alegre e não estou na Argentina, daí é bem difícil. E assim, O Moscardo já tá treinando normalmente? Tá treinando já. Tá treinando, Tá eu vi a imagem dele Deve treinando jogar também. contra o Coritiba. Deve, né? Deve ganhar ritmo de jogo ali contra o Curitiba pra Deve entrar. jogar melhor. Esse moleque o é- Rojas também. Esse moleque realmente me empolgou. Eu lembrei do Zé Elias por alguns, sei lá. Tem o Juan pela também, que pode coincidência. o Juan jogou muito bem o jogo contra o Dida, Juan contra Oliveira. o Brasil de Boys. Tem muita gente perguntando assim, e se fosse o Juan no lugar do Matheus Araújo? Eu- É uma dúvida. Eu acho que é acho uma o Matheus dúvida. Araújo melhor, porque o Juan eu acho que tem altos e baixos. O Matheus Araújo, ele tem uma constante, assim. Mas o Juan tem Constante ruim, você quer dizer? Não, mas eu acho Não. que os Os altos do Juan são muito interessantes. Cara, eu concordo com o Belo, até pelo que ele fala que o Juan é muito instável, mas ele tem a bola parada melhor. E, cara, não sei por que cargas d'água, de uns tempos para cá, de uma década e meia para cá, os caras abandonaram a bola parada. Ninguém mais treina a bola parada, e bola parada decide jogo, cara. Cara, tem um negócio O Palmeiras que eu só não faz gol de consigo. bola parada. A grande maioria dos gols. Tem um negócio que eu não consigo entender. Percentualmente, quer dizer, não só faz, mas se você for pegar o Quando Palmeiras, metade dos gols são quando o de bola São parada. Paulo ganhou do Palmeiras, o Dorival, na entrevista coletiva,
ele falou que estudou 82 bolas paradas do Palmeiras. É Um negócio impressionante, absurdo, é. 82. O São Corinthians muitas variações. faz uns 5 anos, escanteio no Gil. É, Falta Nossa, no Gil. exatamente. Escanteio do outro lado no Gil. Falta do outro lado no Gil. a jogada mais Cruzamento no Gil. manjada. Cara, o Corinthians só tem isso, cara. Só. Não tem outra jogada ensaiada. Eu Isso não dá entendo. saudade do Carille. O Carille era bom nisso. Eu falo às vezes na jornada esportiva lá da Transamérica. Escanteio. Onde vai? No Gil. E vai. Tudo é no Gil. E ele é alto, mas ele nem é um grande cabeceador. Tipo o Felipe, lembra do Felipe zagueiro que joga com ele? Aí ele Não, mas a jogada Felipe não é no muito- Gil pro Gil concluir. A jogada é no Gil pro Gil ajeitar ajeitar pra alguém né? chegar. Ele que ajeitou pro Roger Guedes, aquele. o América Mineiro. Não, às vezes dá certo. Mas ou jogada manjada. Você tem que ter 3, 4, 5, 6, É, 7, né? logo. E, assim, Variação. e como é que a gente explica? Eu tô analisando muito pelos comentários que vem aqui, e também até pela nossa resenha, a gente tá descascando o Corinthians. 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates, cara. Sério, se fosse qualquer outro time, eu ia dizer. Não. 7 vitórias, 2 empates. Não. O do Inter foi. 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A do Inter. Não, né? essa do Inter ficou com gosto Não. de derrota. Não, isso não é invencibilidade. Tomar um gol do Luiz Adriano no último minuto com 1 a mais, com 3 titulares do Inter, só não é invencibilidade, não. Porque senão o Luxemburgo daqui a pouco vai. Eu tô com invencibilidade, faz 9 jogos, Vai e não sei o falar. quê. Se vai chegar o 10º jogo amanhã, vai falar 10 jogos. Não, nenhum time do Brasil. não tem mais invencibilidade, não. Acabou contra o Inter. Invencibilidade. E o Matheus Iomeda, que participa com R$5 aqui no Superchat, ele disse que o melhor lateral esquerdo do elenco do Corinthians é o Murilo. E o segundo é o Caetano. Porque o Bidu, mas o Bidu tá jogando bem até. Aí eu acho que ele tá jogando bem, o Bidu. Cara. O Bidu é aquele Mas se negócio. ele tá jogando bem, por que ele não joga? O Bidu, Não, ele alterna o Bidu também. é aquele Ele tá negócio. alternando. Quando, Também ele, altos e quando ele baixos. joga muito bem, assim, que partida do Bidu? 6. É isso Quando ele mesmo. joga mal, 3. É Ele isso nunca mesmo. vai ser nota 8, ele nunca vai ser 9. Esse que é o problema do Bidu. O Murilo, na base, ele era bom lateral esquerdo. Não tô falando que é o melhor dos mundos, mas ele era bom lateral. Ó, o João- Você vai ler do João Não, Isaías? vou ler porque Um abraço é brincadeira. pra você, João Os caras Isaías. têm- ó, eu trabalho com o Neto há 25 anos, mas eu não penso igual o Neto, então não tentam insistir nisso. Cascão, você é igual o Neto, acaba com os jovens da base e passa pano para os cavalos cansados. Para mim, eu concordo com você. O Corinthians, além dos jovens meia-boca que tem lá, tá cheio de cavalo cansado mesmo. Gil Geladeira e o Fábio Santos e o gordinho do Fagner que você está falando. O Fagner eu ainda acho que tem um pouquinho de lenha. Sabe, só aquela fagulhinha ainda para queimar, saideira. Sabe quando você acende uma fogueira e ainda tem um Cara, eu vou te pouquinho? falar que desses Agora, três. o Gil e o Fábio Santos, acabou o ano, dá uma camisa comemorativa para eles e Cara, eu passar vou te falar bem. que desses três, Gil, Fábio Santos e Fagner, cara, o que eu tenho mais respeito, mais admiração, eu não vou dizer idolatria, porque meu ídolo é o Neto e sempre foi, eu sempre falei pra todo mundo. Tenho muita admiração, muito respeito pelo Fábio Santos, cara. Muito. absurdo. Eu tenho pelo Gil. Não, eu também tenho, também o Gil, tenho o pelos Gil é caras. um baita profissional. Não, também tenho pelos O caras. que- Mas o que eu vou terminar, só pra concluir, é O Gil seguinte, se só que doa, dos meu. três, O Gil se o doa. único que não dá mais. aguenta E sabe o que é mais legal É o do Gil? Fábio Santos, Ele não dá mais, responde cara. nas redes sociais. O Gil ainda às vezes... O cara fala, você tá roubando o Corinthians. Ele falou, eu tô roubando a sua mãe. Isso é legal. É sensacional. É. O Gil tem vergonha na cara, tem sangue Mas na sabe veia. o que é vergonhoso? Pô. O Corinthians jogou nesse último jogo no sábado com a defesa Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Você pegar o jogo contra o Inter em Porto Alegre em 2014, ou seja, quase 10 anos, É na era mesma zaga? Cássio, Fagner, Gil, Felipe, Fábio Santos. Mas a culpa não Era é quase deles. a mesma zaga. A culpa é de quem A deixou. culpa é da diretoria. A culpa não é O deles. interessante A que eu ia culpa não é falar deles. é primeiro que o Fagner desses aí é o único que tem contrato até 24. Até o E não final do ano que vem. 23. É. O Fábio, Gil e o Fábio Fábio Santos e o Gil terminam acabam agora. Acabam agora. E o Fábio acho que vai se aposentar, não sei. Para mim ele viraria zagueiro e jogaria mais um ano de zagueiro. Mas enfim, Fábio Santos? eu Putz, acho cara. que ele jogaria mais um ano de zagueiro. Mas o interessante Mas você acha a que ele gente... Dá pra jogar? Ah, ele é bom De marcador. zagueiro, sim. Ele é bom marcador. Sim, Mas tá ele bom tem demais, bom é bom posicionamento. Bom O marcador. cara cruzou a bola como quis Não, ontem. tudo bem, mas é bom, não. Marcador. Ah, mas em bola aérea, meu. O Bola Chicão aérea. não tinha bola aérea. E O tem Chicão noção, tinha tem noção de cobertura. Se eu não me engano, O Fábio já conversei Santos. bastante com o Chicão, era a maior impulsão do Corinthians daquele time. Mas lá. não era a bola aérea, não era Mas o forte Fábio dele. Santos, acho que nem impulsão tem Mas mais. enfim, a gente está criticando, porque é normal a gente criticar o time, principalmente o time que a gente torce, só que a gente tem o melhor goleiro da história, Isso eu concordo. o melhor lateral direito da história,
Para mim, passou o Zé Maria. Também O Gil é um dos maiores zagueiros. Se a gente fizer Sim. aquele time que claro. vocês falaram, tal, ele entra, Sim. não entre os dois, mas entre os maiores. Se pegar E o os 6 Fábio zagueiros, Santos- o Gil tá entre os 6. E o Fábio Santos é um dos maiores laterais esquerdos Sem da dúvida, história. não, Para mim, ele sem perde dúvida. do Vladimir, só e ponto. Sim. Não perde mais ninguém. Então, a gente está falando dos 4 da defesa, não, dos 5, 3, não, 4 4, estão entre os maiores da entre os história. maiores da história do Ah, clube. é, É mas um negócio uma- que é difícil alguém assistir isso na sua época, na sua idade, na época que você vê futebol, 4 caras da defesa que estão entre os maiores da história do clube. Mas tudo bem, né? Não dá para escalar mais o Rivelino, não dá para escalar mais o Neto. Chega a idade chega para todo mundo. Escrevi, inclusive, na minha coluna no Diário de São Paulo, fazendo um alto jabá. Isso aí, a idade chega para todo mundo. O Fábio Santos claramente não tem O mais Fábio condição. Santos não dá mais, cara. Ele não consegue Jogada de acompanhar. ultrapassagem, ele perde um contra todas. um, ele não tem mais. Ele não tem mais um contra um. Todo mundo passa por ele. Ele parece estar sem tempo de bola, não consegue fazer a cobertura, Foi falha não consegue dele contra o Inter. apoiar. Ele chega na linha de fundo, ele não consegue cruzar. A única coisa que ele fazia, que era monstro, era bater pênalti, que ele nunca perdia. Agora também tá perdendo de vez em quando. Ele perdeu um, né? Perdeu um só. Cara, eu gosto assim, eu falo que eu gosto mesmo. Eu acho ele um baita no jogador. E você percebe que ele é um cara de grupo, meu. Cara que não se envolve em confusão. E tá sempre jogando, nunca se esconde, nunca posso falar o pipoca. lateral esquerdo pica que se queimou? Vocês sabem que eu vou falar, né? O Kleber jogou muita bola no Corinthians. Tá entre os maiores também, mas ele Não se sei queimou, não, eu ele não se sei queimou não. naquela festa do Santos. Aquela lá, né? história lá do Galinha Preta, se não fosse por aquilo, eu ainda achava que o Kleber, bola por bola, jogou mais que o Fábio Santos, sabe? É que Mas o Fábio tem mais história, Você pega os títulos que o É. Fábio Santos conquistou, né? Mas tô falando bola mesmo. Aliás, o Fábio Santos entrou porque o Roberto Carlos parou de jogar, né? Não, mas a gente... Naquele jogo, com todo Eu mundo lembro naquele jogo contra o Tolima, foi o Fábio Santos ali. misteriosamente o Roberto Cara, Carlos aquela jogou ala a volta. esquerda, Kleber, Ricardinho e Gil, puta que pariu. Ele veio para encerrar a carreira no Corinthians pelo passado dele, né? A gente tem que separar bem a primeira passagem dele, que foi espetacular, dessa passagem, que ele está cumprindo. Isso. E falando sobre esses A missão jogadores dele? históricos, tem um Tá superchat aqui do Alan Alves, contribui com R$5. Um abraço para você, Alan. Segue a gente também no nosso YouTube da Alambrada Tá Alvinegro. na descrição aí. Tá na descrição da nossa resenha aqui. Clique ali e siga a gente na Alambrada Alvinegro. Vocês acham que no Corinthians falta um jogador como o Sheik, que não pipoca e vai para cima dos argentinos? Não, não falta. Eu acho que o Corinthians tem jogadores que vão para cima, que têm personalidade, que estão fazendo o máximo que podem. Agora só não tem a qualidade do Sheik. O Sheik é um que apareceu, que realmente era decisivo, foi campeão no Flamengo, no Fluminense, no Corinthians. É um jogador extra classe que não existe mais, né? Um jogador absolutamente diferenciado, que se tivesse a cabecinha Não, um pouco não mais existe no lugar. mais no Corinthians. No você Corinthians, que se tivesse a cabecinha no lugar, Porque, cara, teria chegado, disputado Copa do Mundo, na minha fazer opinião. uma comparação. Se eu estiver falando muita merda, tipo assim, cara, é que o outro jogou pouco, mas o Sheik, o Guedes, o Sheik e o Guedes. Cara, o Guedes é mais artilheiro que o Sheik. Se você pegar proporcionalmente, o Guedes fez gol pra cacete. Mas é que o Sheik jogou com centroavantes melhores também. Exatamente. Ele tinha para quem tocar bola. O Guedes não tinha. Então o Guedes fez tudo sozinho. Então, não sei, assim, eu acho que o Guedes também teve muita qualidade. Você falou extra classe, o Guedes é que, infelizmente, o dinheiro pesou e ele teve que ir embora. Mas eles estão falando do atual elenco Corinthians, do Corinthians. mas sabe o que eu acho que um extra eu classe? quero dizer aqui é o seguinte: olha, o Sheik tivesse no Corinthians, bola sopra dentro da área, Corinthians de São Paulo, no Morumbi, daqui de uma semana e meia, ele mete o gol. Você acha que ele ia comemorar o gol como, cara? Então, isso faz falta no futebol. Você acha que de ele ia uma maneira simplesmente jogar pro geral. banco do Corinthians? De uma maneira geral. Ele ia dar uma volta olímpica no Quando estádio. o Gabriel, no banco de reserva, você lembra o volante? Sim. Fez aquele gesto lá. Meteu a mão no saco. Mas Pode falar então, isso aqui? Não? Pode. Meteu a mão no saco e mostrou pra torcida. Tipo, deu uma polêmica danada. A galera da lacração criticou um monte e tal. Cara, mas eu acho que falta mais isso com o Edmundo quando rebolava. Cara, O Viola quando imitava porco. o cara que eu mais gosto de ver hoje em dia, tem gente que não gosta dele, principalmente os corintianos, mas eu adoro o Daverson, cara. Daverson. Eu adoro, Ele- cara. ele- tudo ele é que ele faz. engraçado. Eu acho tudo que ele faz legal, cara. Um abraço Tudo que pro ele Daniel faz. Beckenkamp, contribuindo com R$10,90. Um abraço para você, Daniel. Obrigado. Porque a gente viu agora a comemoração do Pavon,
que ele chutou a bandeira, e os jogadores do São Paulo que tinham ficado indignados com a Expulsão do Luciano. com a reação dos jogadores do Com a Corinthians. expulsão não, com o cartão Com o amarelo. dessa vez, e principalmente o Rafinha, que tinha ficado indignado com os corintianos, agora ficou indignado com o Pavon. Pois é. Vai entender, né, cara? Não dá pra Não, entender. eu vejo essa história por um outro lado. Desculpa ser do contra aqui, É quase uma sempre. mensagem de Rosário, mas pode ler. Tá chegando uma mensagem de Rosário. Eu sou do contra quase sempre. Mas eu acho que a indignação dos jogadores do São Paulo foi justamente quando o nosso jogador levou amarelo, tem que dar amarelo para ele. Na minha opinião, os jogadores do São Paulo estavam lá pedindo amarelo para o Pavon, que o árbitro não tinha mostrado ainda. Então não é, eles são hipócritas, aqui eles falaram que podia, lá falaram que não podia. Não é que como o Luciano levou cartão amarelo, o Rafinha e outros caras foram lá e falaram, tem que dar amarelo para ele também. E acabou dando. Então, na minha opinião, foi essa foi a Se bem que nesse caso é diferente em relação ao caso do Corinthians, porque tinha a torcida do Atlético no Morumbi. Então ele poderia ter ido comemorar com a torcida do Atlético. O que resolve isso, já que tá uma várzea aí de provocação, caramba, tira o símbolo dos times das bandeirinhas e acabou, mano. Ué. Ou expulsa o cara, né? De repente pode ir uma determinação da CBF fez isso, para os árbitros. A partir do momento que você chutar a bandeirinha, você vai ser expulso. Tem um superchat que veio de Rosário. Boa noite, Corinthians, aqui de Rosário. Que frio da peste. Que amanhã não falte garra, porque vamos apoiar até o fim. É o Enzo Solé. Tá lá em Rosário acompanhando o Coringão. Vai para cima e representa o Corinthians aí, que vocês são... O que o Corinthians tem de mais importante é a torcida. E em Rosário hoje o mais importante são vocês para apoiar o time amanhã. Dito isto, o que tanto acontece com a lesão do Rojas, Cascão? O que estão escondendo? Pois é, Abraço. o que estão Segue a gente na Lambrada escondendo, o que Mineiro, estão hein? escondendo, o Marco Belo pode falar melhor se está escondendo ou não. Mas para mim, um jogador que chega, joga um jogo e já se machuca, aliás, se machucou no segundo, pô, cara, e já sabendo, né? Então, o tipo da contratação que não dá para entender. Bom jogador, mas você tem que ver a relação O custo-benefício. Thiago Salazar veio aqui. Se você tivesse realmente o dinheiro saindo do teu bolso, talvez você não O Thiago contratasse. Salazar veio aqui na nossa E resenha. falou exatamente isso. Você lembra disso, Lembro, né? claro. O Rosenberg estava nesse dia, ele falou que nos últimos 2 anos o Rojas tinha jogado 50 jogos, que era muito pouco, e que lá na Argentina... 4 lesões. Que lá na Argentina eles já falavam das 4 lesões, já falavam desse excesso de jogos fora que ele tinha. Quer dizer, o Corinthians foi lá e contratou o cara mesmo assim. Ele tem o mesmo problema. Como é que chama aquele cara do São Paulo que jogou muita bola, que outro dia até fez gol no Corinthians, pelo América Mineiro? Benítez, que também tinha esse problema. Jogava muito pouco, é muito bom, mas jogava muito pouco. Foi eleito o melhor jogador do Paulistão daquele ano lá. Sim. Que o São Paulo foi campeão, acho que foi 2019. Rojas, na minha opinião, o Corinthians não está escondendo nada. Ele fez exames quando chegou, né? E viram que dava para ele jogar, tanto que colocaram ele em campo na decisão contra o América Mineiro. Não iam colocar um cara quebrado em campo. Só que ele é um cara frágil, né? Digamos assim. É um cara que se machuca muito facilmente. Então ele vai ter que fazer um trabalho de fortalecimento. O Renato Augusto, na primeira passagem dele pelo Corinthians, chamavam ele de homem de vidro. E o Bruno Mazziotti conseguiu fortalecer de um jeito que ele não machucou mais. O Pato, ele ficou pouco tempo lá no Corinthians, mas ele nunca mais se machucou. O departamento médico do Corinthians conseguiu resolver o problema do Pato. Vai ter que fazer isso com o Rojas e a torcida vai ter que ter paciência. O caso do Pato era muita pubalgia pelo esforço repetitivo. Ele era muito jovem. Assim, eu desconfio que o Claudinei Rojas José Trento. não vai jogar na quarta-feira com o São Paulo. Quem? O Rojas. Então vai embora. Ele está sendo preparado para isso. Mas eu acho que não vai jogar. Eu acho. E ele não jogando, quem O Corinthians joga? vai colocar os jogadores com 100% Vai de jogar os condição. moleques. E antes de Exatamente, responder, eu quem acho deve que jogar, é. um abraço aqui pro Claudinei José Trento. Mas posso errar. Eu sei que ele arrebente contra o Curitiba, não sei. Daverson no Timão, é aí parabéns que pro vocês Trento. acham o futebol hoje Você está falou muito do chato, na Daverson. verdade. Os caras estão defendendo o Davidson no Corinthians. Mas o eu vou te Rodrigo falar, SS no Corinthians e Cuiabá, o Belo estava lá, eu também, o Daverson, claro, subjetivamente, estava demonstrando que queria estar ali. Ele tem os Que parafusos ele queria soltos, jogar com aquela mas camisa. ele é bom centroavante. Ele cara. quer, ele é muito Ele bom. hoje no Corinthians estaria jogando. Ele é muito bom jogador. Porque o nosso centroavante É não faz nada. muito no lugar bom, do muito bom. Não, muito bom. Ele é Colocava ótimo o Yuri cabeceador, no ele é banco. muito rápido. Então, se eu O falar, nível do futebol tá baixo. Então, por isso. mas se eu eu acho falar que o Davidson muito é bom, melhor né? que o Yuri Alberto, os negros vão me xingar. Mas Hoje no Corinthians o Daverson estaria jogando. Pois é. Não que ele seja melhor que o Yuri, mas deixava o Yuri um tempo no Eu banco respeito até muito o Yuri voltar a Alberto pegar pela confiança. voluntariedade, ponto.
E o Daverson, cara, naquele jogo contra o Corinthians, foi engraçado que os jogadores do Cuiabá, todo time faz assim, antes de começar o jogo, chute a gol, né? Trabalho de aquecimento, chutando pro gol, e muitas bolas vão pra torcida. Daí a torcida fica xingando os caras e tal. O Daverson chutou na torcida. Os jogadores do Cuiabá foram pro vestiário. Nem olharam pra torcida. O Daverson levantou, foi até a torcida, fez assim, desculpa. Ficou fazendo... Cara, é um cara diferenciado até Ele é nisso, maravilhoso. cara. Ele foi pedir desculpa por ter jogado a bola, sendo que todo mundo joga. O Rodrigo SS, o Timão contribuindo com R$10 aqui na Alambrada Avenida. Muito obrigado, Rodrigo. O Timão é o clube mais generoso que tem. O jogador não necessita ser craque. Aí o que ele está dizendo aqui, ó. O meu receio é ser campeão e por esse motivo vir de bônus renovação com Gil e Fábio Santos. Isso eu acho que não acontece, né? Eu acho que não, até porque vai mudar o presidente também, né? Vai ser outro presidente, vai ser outro treinador. O Luxemburgo já falaram que ele não fica ano que vem. E não tem que ficar mesmo. O Luxemburgo vai mudar tudo. Tapando o buraco ali. Quem dá o treino é o Cupertino, quem faz as coisas é o Cupertino. Eu acredito que o único que fique ali, o Fagner, que tem contrato, que nem eu falei, até 24, é o Renato. Com contrato modificado, talvez. Contrato 1 ano, por produtividade menos, e tal. E o Eduardo fala, com a venda do Calvo, Timão não deveria contratar o Daverson. Quanto é a multa rescisória dele? O Daverson não é mais do Palmeiras, né? Falando que ele é muito bom. Mas ele é muito bom. O Daverson não é mais do Palmeiras. Ele é muito bom. Ele é um jogador do Cuiabá que está aí no mercado. Ele é bom. Só que ele é parafuso solto. Ele é, mas ele é carisma, né? Ele é carisma, ele é ótimo cabeceador. O Corinthians consagra caras carismáticos. Se ele tivesse Pode no ver Corinthians, como ele cabeceia bem. Se ele tivesse Há no quantos anos o Corinthians Corinthians em não tem um Porto bom Alegre, cabeceador? o Corinthians não tinha tomado o gol do Inter. Ele ia falar falar isso. atrás. Ele ia estar girando. Não, ele ia estar girando. Ele ia estar fazendo uma cera. Exatamente. Ele é fanfarrão. Tem o Gustavo. O Gustavo era bom cabeceador. É verdade, ele era bom cabeceador. Ele era ruim de bola. Não dá para comparar. O Gustavo uma vez falou para mim numa entrevista coletiva, eu perguntei para ele, você sonha com seleção brasileira? Ele falou, não tem ninguém com as minhas características na seleção. Ele não errou, hein? Dependendo de que seleção que ele tá falando, ele errou, cara. Sensacional. Não, talvez seja a seleção do Catar. Meu Deus. O Mourinho elogiou ele, porque o Mourinho elogiou o Gustavo. Né? Ai, meu Deus. Elogiou? Ele participou de uma transmissão, ele participou de uma, não sei qual canal contratou o Mourinho, ele nunca tinha visto, o cara botou na área, ele subiu no 8º andar, ele falou, porque acho que o Mourinho que falou isso. É que ele teve uma época boa, o Gustavo, não que ele tinha fez um jogador com essa seguidos. característica do Gustavo, ele não vê muito Belo, eu também tive uma época boa nas baladas aí, mano. Você também teve no bar. Uma hora acaba pra todo mas mundo. Isso fica no posteridade. Fica no posteridade. Deixa eu o Paulo Vadinho falando, foi na Dazon, né? A Dazon contratou. Fazer uma pergunta para Marco Belo aqui, é o seguinte: como você vê, tá funilando, estamos chegando no final do ano. Como é que você está vendo o cenário político do Corinthians? Tá aí né, o Augusto, forte, e tá o André Negão, que é da situação, Forte da também. transparência e renovação, que, ao meu ver, minha opinião, nunca teve isso daí. Mas se fosse hoje, para você, quem ganha? Cara, eu acho que se fosse uma eleição legal, uma eleição de uma forma extremamente correta, hoje o Augusto Melo ganharia. Porque ele tem 9 chapinhas, das acho que 12, 13 chapinhas. Ele tem 9? Ele tem 9 E chapinhas. o André tem apoiando 4. E só que tá uma luta gigante lá, porque o pessoal do Augusto Melo quer que o voto seja impresso com a rubrica dos candidatos. Por que a rubrica dos candidatos? Por incrível que pareça, eles têm medo de voar uns votos depois, com o voto impresso, de aparecerem uns votos na urna, sabe? Aqueles 500 votos a mais. Então eles querem com a rubrica. Teria que ter a rubrica dos 2 candidatos. Então você está falando que tem esquema, né? O que você está falando é que eles estão pode com ter. Mas que desculpa, pode, fica eu não os consigo dois sentados acreditar ali, o cara vota, dobra em 3, 4, o André Negão assina e o Augusto... É sério isso? Isso, exatamente. Eu não É assim consigo que o acreditar Augusto que vão quer. entrar 500 então- votos dentro de uma urna. Ou Fantasmas. Ou então que seja uma urna eletrônica auditada pelo TSE. Aí Tem essa possibilidade? tem essa possibilidade também, mas é mais difícil. Eu conversei com o Romeu Tuma, que ele deixou a comissão eleitoral do Corinthians, né? Tem o Carlos Elias, que também Eu gosto está lá na do comissão Tuma, hein? eleitoral.
Então tá uma briga, o Alexandre Usner, que é o presidente do conselho, tá uma briga para ver como é que vai ser essa votação. A parte da renovação e transparência quer que seja urna eletrônica, como foi em votações anteriores, que não é auditada. Aí você vai saber se o negócio é certo ou errado, como? Se a urna não é auditada. Então, não dá para falar quem vai ganhar na realidade. Numa situação normal é o Augusto. Numa situação normal é o Augusto. Agora, na realidade, vai depender da politicagem interna do Conselho Eleitoral do Corinthians, da Comissão Eleitoral, melhor dizendo, de como vão ser os votos. Lembrando que Paulo Garcia, no programa Os Donos da Bola da Band, em 2013, falou que no Corinthians, morto vota. Sim. Então, não sei se morto ainda está votando, porque às vezes o cara morre de novo, né? Não sei. Aliás, tem muita gente que pergunta do Isabela, por que o Felipe Isabela não é candidato? Eu falei com o Isabela hoje aqui, inclusive antes de vir para cá, e ele vai lançar amanhã a chapinha dele, ele vai lançar uma chapa. Ele vai ser candidato? Não, ao conselho. E eu perguntei para ele, eu falei, pô, por que você não é candidato a presidente? Muita gente fala de você e tal. Ele falou, não aguento mais, é muito difícil. Ele quis dizer que é cartas marcadas. Muita pressão. Claro. Ele falou que é muita pressão. O Wellington Diego é um novo integrante aqui, bem-vindo ao sofredor aqui do meu time. E você que está vendo a gente aqui, Cascão, mostra a camisa do Alambrado aí. Aí, ó. Você que tá vendo a camisa do Alambrado, mostra essa amarela aqui também da hora. De repente você quer uma camisa do Alambrado, a gente vai botar no link nosso do Instagram, que a gente tá vendendo as camisas do Alambrado aí. É o Resenhas da Bola que vem. No Resenhas da Bola, tem o link lá do Resenhas da Bola, eu vou mandar, tem de várias cores. Podia dar para os convidados. Vários tamanhos. Lógico, a gente vai dar as camisas também do Resenha. Claro. Daqui do Seria Alambrado, muito bem-vinda. Eu ganhei uma caneca. É, lógico. Você ganhou uma caneca? Ganhei uma caneca. Olha Tomo só. meu cafezinho todo dia. Não quebrou ainda? Não quebrou. Essa não quebrou. Tá vendo? Então é boa a caneca. Dá Maravilhoso. moral pra nós, né? E a gente está chegando ao final aqui da nossa resenha Alambrado. Lembrando que amanhã tem a live pós-jogo. Estarei eu e Cascão na live pós-jogo na classificação Esperando do com muita Corinthians. alegria, felicidade, comemorando a classificação. Eu vou ver essa live. Comemorando a classificação do Coringão. A gente estará ao Vou vivo. ver essa live. Vamos. Quero agradecer demais primeiro a Vou você assistir. que esteve assistindo a gente aqui. A gente estava com mais de 1.500 pessoas. Muita gente assistindo a gente aqui dentro do meu timão. Gostou da resenha? Quer ver de novo alguma porcaria que o Cascão falou durante essa nossa resenha aqui? Só ligar ali no Alambrado Alvinegro. Você também falei um monte de besteira. E você assistir a gente. Mesmo. E você assistir a gente também no Alambrado Alvinegro. E as entrevistas todas que a gente já fez. Siga a gente no nosso canal. Agradecer demais ao Marco Belo que colocou a gente aqui no Alambrado. Opa, Obrigado. obrigado, valeu pelo convite. Estou sempre à disposição. É muito legal. Um botecão para falar de Corinthians. Gostoso. Obrigado, hein, Rosemba, por Foi um colar aqui no prazer. Alambrado. Agradeço mais uma vez. Foi demais. Valeu, Cascão. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Valeu, galera. E aproveitando aí, ó, a galera que vai deixar aqui o Alambrado, tem a live aí, o chegada ao vivo do Corinthians na Argentina, dentro do canal do Meu Timão, então fique ligado aí. Vocês que estavam na redação Meu Timão, vieram para o Alambrado, agora cola lá na chegada ao vivo do Meu Timão, tá com o link aí. Então, o link tá fixado aí, é só clicar que você já vai acompanhar a chegada do Coringão. Então, beleza, rapaziada, é isso. Pode trazer a conta, pode entrar. É Trazer nóis, a um conta. abraço pro Glaucão, é nóis. É nóis. Tamo junto, cola no Alambrado e vai Corinthians. É nóis, até Até amanhã. amanhã. Até amanhã.